Boa noite, pessoinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que o Senhor esteja guiando vocês. Na realidade, o Senhor sempre está nos guiando, né? A gente aqui tem que abrir os olhos e conseguir enxergar as mãos do Senhor nos guiando. Hoje eu gostaria de compartilhar uma experiência bem especial. Há uns dias eu tenho ponderado e eu gostaria de compartilhar meus sentimentos em relação a uns estudos que estou fazendo, né? Sobre alguns livros que estou lendo e que têm me ajudado bastante nessa pandemia. Mas hoje não é o dia de falar sobre isso. Hoje é o dia de falar sobre uma experiência que aconteceu comigo. Então vocês desconsiderem meus cabelos bagunçados, minhas maquininhas aqui do exame, né? Pode desconsiderar isso. E, enfim, vamos para o que interessa. Eu tava indo fazer. Depois da pandemia, eu comecei a fazer vários exames para ver como o coração tá, para ver como anda as minhas plaquetas e tudo mais, né? Para ver se tá tudo em ordem. E tinha um exame que eu tinha que ir bem cedinho, era para um lugar que eu nunca tinha ido. Na realidade, não sozinha, né? Que era aqui no Espinheiros. Aqui não, né? Lá no Espinheiros. E na Barão de Itamaracá. Para algumas pessoas, vocês que devem conhecer, deve ser fácil, mas para quem já foi lá também deve saber que não tem um ônibus que sai daqui de onde eu moro, de Piedade, que vai lá para esse bairro. Não tem. E eu tava pesquisando no Google para ver um lugar, o melhor trajeto. E aí eu consegui ver, né? Na realidade, meu esposo me ajudou e falou: você vai pegar um ônibus, aí vai para a estação, pega o metrô, aí pega outro ônibus, e esse ônibus vai te deixar perto e você anda no percurso. Beleza, mas sou muito ansiosa e muito assustada. Depois que eu já fui assaltada e tal, eu fiquei muito nervosa, né? A pessoa tava com uma arma e atirou, e, enfim, não pegou em mim, não atirou pra mim, mas eu fiquei em choque. Então, quando eu sei que eu vou andar por algum lugar sozinha, eu oro muito, muito ao Senhor para que eu consiga. E não trave, sabe? Não fique com crise de ansiedade. Pode ser uma coisa boba, mas é algo que me dá muito medo. Mediante a violência que a gente vê no país, né? Então tá bom. Eu fui pra parada de ônibus e lá eu fiquei olhando pros ônibus e orando e ai Senhor que tudo dê certo. E de repente eu vi um ônibus que tinha assim Candeias. E o ônibus que eu precisava pegar era TI Tancredo Neves e Candeias. Então eu olhei Candeias e automaticamente na minha cabeça eu já tinha lido TI Tancredo Neves. E eu entrei no ônibus e eu segui, fui. E quanto mais eu andava assim, eu fui, porque é um ônibus que vai à beira-mar, eu fui olhando, o mar tava tão lindo, o céu, as ondas, as pessoas, né, assim, com as famílias, as crianças brincando, e eu, nossa, sabe, aquilo que vai tranquilizando a gente, né, a gente vai olhando ao redor. E aí quando eu falava, nossa, já deveria ter entrado na avenida que pega pra ir para o terminal, que eu ia pegar o metrô. E nada de entrar, nada de entrar, nada de entrar. E eu já ficando nervosa assim, né? Mas daqui a pouco entra. E olhando pro mar. Eu não tava olhando pra outra avenida onde se eu olhasse eu saberia, né? Ah, já passou e tal. Não tava, eu tava olhando pro mar. E moral da história, depois entrou num lugar, numa praça, onde eu sabia com certeza que não era, eu tinha pego o ônibus errado, não era aquele ônibus. Eu tinha visto o nome errado. E eu perguntei que ônibus é esse? Aí falaram que era o 71 Candeias, que esse vai lá perto do Cais de Santa Rita, por aí. Teria até não era pra mim, né? Não é que teria dado, não era pra mim esse ônibus, ia pra um lado oposto do lado que eu ia, ou um pouco mais distante, pra onde eu deveria ir. E eu fiquei nervosa, desci e pensei, como é que eu vou fazer agora? Então, naquele momento, eu fiz uma oração. Algumas pessoas me deram uma dica de quais ônibus pegar. E eu fiz uma oração. Eu tava numa pracinha, a pracinha do Boa Viagem. E eu fiz uma oração. E aí, na hora que eu terminei a oração, o ônibus chegou e parou, né? E o ônibus parou e eu olhei pro ônibus e eu falei, vai ser. Eu olhei e tinha lá falando Joana Bezerra. Eu falei, vai ser esse ônibus. Peguei o ônibus e fui embora, orando ao Senhor para que o ônibus estivesse com menos pessoas possíveis para não estar parando. Dito e feito, só tinha o cobrador, duas pessoas e eu. E a gente foi, cheguei lá, perguntei qual ônibus eu pegaria para ir para aquele lado, me informaram.
E o ônibus demorando a chegar, demorando a chegar, demorando a chegar. E eu comecei a orar, Senhor, abençoa para que esse ônibus chegue logo, abençoa para que esse ônibus chegue logo. E depois eu pensei assim, eu senti algo, né? Será que eu tô orando da maneira certa? Será que eu tenho que orar para esse ônibus chegar logo? Ou será que eu tenho que orar para que mesmo chegando atrasado eu consiga fazer o exame, né? E eu falei, eu vou orar para que o Senhor abençoe, para que mesmo que eu chegue atrasado eu consiga fazer o exame. E foi isso que eu fiz. E deu tudo certo, eu cheguei lá, eu fiz o exame, fui muito bem atendida, fui encaminhada, não esperei muito. O contrário, todas as vezes que eu vou, muitas vezes eu cheguei tipo 5 minutos, 3 minutos atrasado, o médico já tinha ido embora e eu não tinha sido atendida. E dessa vez o ônibus demorou 1 hora e 20 minutos, eu acho, para chegar, esse ônibus. E quando eu cheguei lá, não, tipo assim, 1 hora foi a demora que o ônibus passou para chegar. E 20 minutos foi para chegar lá na clínica, entende? Tipo, 1 hora para chegar no terminal e 20 minutos para chegar na clínica. Enfim. E aí, quando eu cheguei lá na clínica, tudo isso aconteceu e eu saí de lá com um sentimento de muita gratidão. E eu queria compartilhar algo com vocês, algo que me tocou muito. Né? Às vezes a gente escuta um ditado que fala: não há maior cego do que aquele que não quer ver. Mas muitas vezes a gente quer muito ver. A gente quer tanto ver que a gente idealiza uma resposta dentro do nosso coração e a gente fala: nossa, sabe? Aí eu olhei pro ônibus e, gente, na minha mente eu tinha lido que o ônibus tinha uma frase que não tinha. Às vezes é um rapaz que eu tô interessada e quero namorar, né? Eu falo, eu quero tanto namorar que quando eu oro perguntando ao Senhor, não importa o que o Senhor me disser, porque eu não vou ouvir, porque na minha mente só tá a minha resposta ali e eu vou interpretar que o que o Senhor tá dizendo é o desejo que eu tô tendo. Isso pode ser com emprego. Ai, eu quero tanto esse emprego, esse eu não sei o quê. E aí o primeiro emprego que aparece pode ser o pior emprego. Mas você vai pegar porque acha que foi o Senhor que mandou, tá tudo difícil, sabe? E também a lição que eu aprendi nesse dia foi sobre ponderar antes de orar. Eu tenho orado muito ao Senhor, sabe? E tenho pedido a Ele para que Ele me dê discernimento de saber interpretar o que Ele fala para mim. Né? Eu tenho pedido muito discernimento para interpretar o que Ele fala para mim. Não é fácil. Né? Não é fácil. E muitas vezes a gente pode achar que o que o Senhor está falando para a gente é uma coisa e é totalmente outra. Né? Então eu venho orado, e essa lição pode parecer simples, pode parecer uma coisa, sabe? Mas para mim foi algo muito importante. Porque nesse dia eu aprendi mais a confiar no Senhor. Né? E eu lembro que eu tinha outro exame para fazer e era num lugar mais um pouco distante. Eu ia para a Ilha do Leite. E eu orei ao Senhor e pedi forças por um determinado motivo. Pedi forças a Ele, pedi direcionamento. E eu senti como se o Senhor estivesse me carregando nos braços. Tava muito cansada, sabe? E enfim, eu gostaria hoje de compartilhar com vocês meu testemunho, meu aprendizado, com humildade, para dizer que Jesus, Ele é o Cristo. Ele é o Senhor. Que Deus sabe as coisas que são importantes para a gente antes que a gente possa pedir, porque foi isso que eu disse na minha oração. Eu falei, Senhor, Tu sabes o quanto eu preciso desse exame, o quanto esse exame é importante para mim nesse momento. Eu não vou ter como marcar agora de novo esse exame e esperar, só vai ter lá para dezembro, né? Só vai ter lá para janeiro. Eu preciso desse exame, sabe? Poderia ser que nem fosse tão importante para outra pessoa, mas para mim era importante naquele momento, para mim foi. E Deus, o Senhor dos Senhores, onipotente, Ele me ouviu. Ele tendo milhares e milhares de filhos, eu posso prestar meu testemunho e dizer que Ele te ouve, Ele ouve tua oração, Ele ouve e conhece você pelo nome. Quando você chama Pai, Ele diz, eis-me aqui. Mas muitas vezes nós estamos olhando para a direção errada, nós estamos ouvindo o barulho errado. Eu estava ouvindo o barulho do mar, eu estava olhando, não era algo ruim, não era algo promíscuo, não era nada de, sabe? Mas foi o suficiente, foi eu me inclinar e olhar para o mar e perder o meu ponto de vista, né?
Então, quando eu olhei para o horizonte, eu fiquei lá. Muitas vezes nós estamos olhando para um lugar ou para um lado que não é pra gente agora, sabe? Pode chegar o sábado e eu ir fazer uma caminhada na beira-mar com meu esposo e me sentir muito bem com isso. Mas para mim, nesse momento, era para mim ter prestado atenção, né? Olhado a rua, procurado olhar para a avenida onde ele deveria entrar, ter quando subisse, confirmado com o motorista. Pequenas coisas, pequenas decisões que nós tomamos, que nós fazemos, nós conseguimos mudar o curso de nossa vida. Pode parecer que é algo pequeno, mas é algo importante, né? E eu presto meu testemunho que o Evangelho de Jesus Cristo ele é verdadeiro. Ele nos aproxima do Pai Celestial. Eu não presto com orgulho, eu não gosto dessa palavra nunca, mas eu jamais posso chegar aqui e ferir qualquer outra denominação, qualquer outra crença, qualquer outra seita, eu não posso. Mas eu gostaria de prestar meu testemunho e dizer que eu sou grata por fazer parte do Evangelho de Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias, porque foi lá que eu conheci o meu Salvador. Foi lá que eu me aproximei mais dele. Foi lá que eu conheci o verdadeiro amor de Deus. Me transformou. Eu era totalmente Saulo. Sabe, para as pessoas da minha família que me conhecem antigamente, eu mudei da água para o vinho. Tanto é que eu tinha passado no curso da Federal. 4 meses depois eu deixei tudo. 4 meses depois de ter passado no curso da Federal, 3 meses, eu deixei e fui para a missão. Eu tinha um estilo de vida totalmente diferente. Eu era rato de academia. Todo final de semana eu gostava de viajar. Sabe, eu não colocava prioridade às coisas da igreja. Eu colocava prioridade família, porque eu achava, que mal tem. Prioridade família, e nesse família incluíam viagens para vários lugares, incluía festas com os amigos, sabe? Não de beber e tal, não, mas tipo, enfim, eu era totalmente diferente, sabe? As coisas que eu gostava, que eu dava mais valor, eram realizações profissionais, eram mais conquista de bens materiais. Não visava as outras pessoas, mas sabe, almejava tantas coisas na minha vida, eu era tão diferente. E quando eu conheci o Evangelho de Jesus Cristo, minha vida foi transformada. Porque Deus, ele me chamou, né? Ele me chamou para pregar o seu Evangelho. Ele me chamou para deixar, né, todas as coisas que eu achava que era tudo que eu tinha, para sair e compartilhar a mensagem maravilhosa que mudou minha vida. Eu sei que tem mudado muitas vidas, inclusive pode mudar a sua. E se você tiver interesse em saber mais sobre isso, um pouco mais, pode me mandar uma mensagem no direct, pode compartilhar, ou se você está passando por uma situação que você precisa de alguém para conversar, para compartilhar, pode mandar uma mensagem, né? Eu não vou ouvir e sair falando do que você está passando. Se eu puder te ajudar, se eu puder compartilhar algo que me ajudou, se eu puder rir com você, se eu puder chorar com você, se eu puder, de uma certa forma, me aproximar para que a gente possa ver uma solução, para que você possa encontrar a solução. Porque nós somos senhores das nossas vidas, né? O Senhor, ele nos deu livre-arbítrio para escolher as coisas que nós queremos. E eu tenho certeza que Ele espera que façamos decisões sábias. E quando nós buscamos o seu conselho, Ele nos inspira. Porque a gente tem que aprender a diferença. Existe uma grande diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é você saber que a tomate é uma fruta. E sabedoria é saber que não se coloca tomate na salada de frutas. Entendeu? Então, não sei se faz sentido para você, mas para mim faz total sentido, né? Então, espero que o Senhor te abençoe. Espero que você tenha escutado todo o vídeo, assistido todo o vídeo, e que de uma certa forma possa te tocar, possa ter te ajudado. Eu senti que deveria compartilhar e foi algo que me tocou muito. Então eu gostaria de deixar essas coisas com todo o meu amor, todo o meu carinho, né? E um forte abraço no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Beijo no coração de vocês.